Irmãos, eu vou convidar você para nós lermos um texto, e você já vai sentar, tá? Que é o texto de Gênesis capítulo 7, versículo 8. Gênesis capítulo 17, versículo 8. Livro de Gênesis capítulo 17. Obrigado, Cauê. Acompanha comigo aqui na tela. Amém. Todos os adolescentes que têm Bíblia, usa a Bíblia, porque seus pais compraram a Bíblia para usar, não é para deixar no banco, não. Amém? Cadê sua Bíblia aí? Deixou em casa? Próximo culto você traz sua Bíblia, tá? Acompanha aí na Bíblia da sua prima aí, ó, da Duda. Ou aqui no telão. Darei a você, a sua descendência, como propriedade perpétua, toda a terra de Canaã, onde você agora é estrangeiro. Além disso, serei o Deus deles. Amém? Sente-se, querido, em nome de Jesus. Aleluia. Baixa só um pouquinho à frente, aumenta só um pouquinho o retorno para mim, filho. Aleluias. Aí, glória a Deus. Aleluias. Ué, sumiu o retorno. Eita, tá com defeito, eu achei, né? Som. Ei, tá com falha. Aleluias. Aí. Glória a Deus. Aleluias. Tá bom. Amém? Estão me ouvindo aí na frente? Tá? Tá saindo aí? Tudo certinho? Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pela sua casa. Nunca duvide do que Deus pode fazer por você, olhando para si mesmo, tá? Essa é a palavra inicial. Nunca duvide do que Deus pode fazer por você, olhando para si mesmo, porque se você olhar para si, para depois olhar para Deus, você vai ver que não tem condição alguma de Deus fazer algo por você. Então você vai ficar nesse movimento tolo de achar que Deus faz algo por você olhando para si. Deus ele só faz algo por você porque ele olha para Jesus. Ele olha para Jesus, depois ele olha para você. Tá? Então, por mais que você acerte, por mais que você seja uma pessoa bonzinha, seja uma referência de crente, por mais que você tenha virtudes maravilhosas, Deus ainda continua olhando para Jesus. E por mais que você acredite que está sem credenciais alguma diante de Deus, Deus continua olhando para Jesus e Jesus está olhando para você dizendo, ó, conserta, né? Conserta a sua vida. Então Deus, ele é misericordioso, Deus, ele é bondoso. Está rachando aqui, Cauê. O que será que é, hein? Desculpa, irmãos, é culto ao vivo é assim mesmo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Amém. Agora parou. Voltou. Glória a Deus. O que é a nossa potência? Será que está ruim? Deve ser, né? Deus vai mandar uma potência nova. Glória a Jesus. Aí. Beleza, Cauê. Obrigado, viu? Amém? Continue amando esse Deus, continue sendo grato a esse Deus por tudo que Ele tem feito por você, por tudo que Ele tem abençoado sua casa. De repente as coisas não estão saindo do jeitinho que você quer, né? Edu, às vezes as coisas não saem do jeito que a gente quer. Mas isso também não significa que Deus deixou de cuidar de nós, né, Léo? Deus está ali cuidando da gente. Então não deixe de ser grato, não deixe de orar, fazer as suas orações. Se você não tem ânimo e força para acordar de madrugada, ora na hora que você acordou. Não consigo, né? Ainda sou aquele tipo de gente que tem que pegar no tranco. Então depois que você pegar, você ora. Ora no volante, ora escovando o dente, né? Ora no trabalho, ora dirigindo. Mas ora, não deixe de falar com o Senhor. E ora agradecendo, dizendo obrigado, Jesus, pelo dia, obrigado pela vida do meu filho, pela vida da minha filha, pela minha esposa, pelo meu esposo, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Ontem a porta se fechou, eu queria tanto aquela porta aberta, se fechou, mas obrigado também, porque se fechou é porque o Senhor quis assim. Abriu uma porta, Deus, obrigado por essa porta. Por que eu estou dizendo isso? Porque o diabo, ele não quer que... O diabo quer que você se cale. A parada é essa mesmo. O diabo quer que você se cale.
Quanto mais em silêncio você tiver, mais você agrada ao diabo. Quer que você se cale, né? Nós não vamos conseguir fazer igual os anjos lá no céu, que é 24 horas por dia, 7 dias. Lá não tem tempo, né? Lá é ininterrupto, os anjos dizendo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, santo, santo, santo é o Senhor teu Deus, nosso Deus, santo, santo. Nós não conseguimos, mas os intervalos a gente consegue. Coloca louvor para você ouvir na TV, no celular, e faça a sua casa, o seu carro, inundar da presença do Espírito de Deus. Errou, falhou, corre logo para os pés do Senhor. Corre logo para os pés do Senhor. Não está dando tempo para ficar longe de Jesus, não. Amém? É isso que eu quero dizer aqui. Não está dando tempo para ficar longe dele, não. Sabe, ficou chateado com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, com o esposo. Corre para os pés de Jesus. Vai ouvir um louvor, vai ler um texto bíblico, vai ver uma pregação nossa lá na internet. Tem mais de 500 vídeos nossos lá. Tem muita coisa lá. Tem pregação minha, tem do Gustavo, tem dos pastores, tem de todo mundo. Então fica essa dica para você, no nome de Jesus, tá? Seja crente, não só aqui, seja crente em casa, seja crente na rua, perdoe mais, sabe? Evite revidar. Alguém xingou? Conta até 5, conta até 10. Se precisar, conta até 100, vira as costas, sai. Não revida. Tudo que o diabo quer que você revida. Tudo que o diabo quer que você mostre que você é bom também, que você... Deixa para lá, irmãos, sabe? Deixa para lá. Vamos viver uma vida em paz com a nossa família, viver uma vida em paz com Deus. Atrapalhar a vida dos outros nós não vamos. Amaldiçoar a vida dos outros também não. Então o mínimo que a gente pode fazer é abençoar, não é? É abençoar, ser instrumento de bênção. É um conselho prático para uma vida cristã saudável. Queridos, nós estamos diante do livro de Gênesis, e é muito interessante porque muita gente ignora o Antigo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento é o tempo da lei, já não usam mais o Antigo Testamento. Se eu ignorar o Antigo Testamento, eu tenho que ignorar que eu sou criacionista, porque o Antigo Testamento revela que Deus criou o homem. Não tem como ignorar o Antigo Testamento. Se eu ignorar o Antigo Testamento, eu ignoro as bênçãos perpétuas de Deus, as promessas de Deus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo, quer dizer, eu não posso ignorar o Antigo Testamento, eu não posso deixar de aceitá-lo. Ele é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então nós estamos diante do primeiro livro, o livro Gênesis, o livro de princípio, e nós estamos diante de uma promessa de Deus ao seu povo Israel. E essa promessa fala de uma terra chamada Canaã. O Israel de Deus recebe uma promessa. A promessa é Canaã. Obviamente, nesse texto, o contexto desse texto, Israel ainda não existia, mas o pai de Israel, Abraão, já existia. Lembrando que Israel, ele vem com Jacó. Jacó foi neto de Abraão. Jacó é filho de Isaac. Portanto, ainda foi necessário surgir duas gerações para que Israel surgisse. Então, antes da terceira geração tomar posse da promessa, a primeira geração recebe essa promessa. Então, veja, a promessa está com Abraão. De Abraão vai para Isaac. De Isaac vai para Jacó e de Jacó para os seus filhos. E dos seus filhos para mim e para você. Então nós somos herdeiros também dessa Canaã. Só que ela não é a mesma Canaã que a terra e a traça comeu. É a Canaã espiritual, a nova Jerusalém. Nós vamos falar aqui desta promessa que Deus dá ao povo. Eu queria explicar um pouquinho
como era essa terra. Coloca para mim Deuteronômio capítulo 11, versículo 11 e 12, dois versículos que resume rapidinho o que é Canaã. Veja, a terra em que vocês, atravessando o Jordão, vão entrar para dela tomar posse, é terra de montes e vales, que bebe chuva do céu. É poético, viu? É uma terra a qual o Senhor, o seu Deus, cuida. Os olhos do Senhor, o seu Deus, estão continuamente sobre ela, do início ao fim do ano. Veja, que coisa legal, coisa bonita. Assim como Deus tinha um povo escolhido para si, Deus também tinha um ambiente de espaço, um espaço que Ele separou para Ele. Isso é novo? Não, não é novo. Por que não é novo? Porque o jardim do Éden foi plantado na terra e aquele espaço também era do Senhor. Então há territórios que o Senhor santifica para si? Há. Na Bíblia diz que sim. Há territórios que o Senhor santifica para si? Há. Para quê? Para um propósito. O Senhor não santifica ambientes, lugares, estações, tempo, pessoas, sem propósito. Há um propósito. O Éden tinha um propósito. O Canaã de Israel tinha um propósito. Mas escute bem o que eu disse. Tinha, porque o propósito já foi alcançado. Então, biblicamente falando, os espaços, os ambientes eram santificados para Deus, eram separados para Deus, assim como o povo, assim como a terra. Para que haja um povo é necessário ter território, irmãos. Sem território não há povo, não há nação. Então, para que haja território, tem que ter gente. Então, para que nós fôssemos considerados brasileiros, primeiro tinha que ter gente aqui nessa terra. E segundo, essa terra tinha que pertencer a esse povo. Da mesma forma, Israel. Qual era o território que Deus deu para o seu povo? Inicialmente, o território do Éden. O Éden foi construído por Deus, milimetricamente pensado em um ambiente onde o povo de Deus ali se cresceria. E seria um único povo. Não teria brasileiro, americano, chinês, holandês, suíço. Não teria ninguém, não teria nenhum tipo de línguas a não ser a língua do Éden. Seria apenas um único povo. Nós iríamos multiplicar, nós teremos filhos, como fazemos hoje filhos, com outro propósito. O propósito do Éden era totalmente o propósito do Brasil, da Amazônia, por exemplo. Tem lugares na Amazônia que são lugares ainda inalcançáveis pelos homens, não foram habitados, pé humano não atingiu lá. Tem lugares na Amazônia que não foi explorado ainda por nós brasileiros ou pelos venezuelanos, enfim, por qualquer um boliviano, pelos que cercam ali a Amazônia. Enfim, homem branco, homem preto, ninguém colocou os pés ainda lá. Há lugares paradisíacos no mundo que ninguém conseguiu chegar lá. Mas mesmo que chegue, qual o propósito? Habitar aquele lugar, construir tendas e cabanas, ou voltar para trás, tirar foto e voltar para trás? Voltar. Diferente do Éden, o propósito era muito mais específico e vinha do coração de Deus. Então, fazer filhos lá no Éden vinha do coração de Deus. Tudo que acontecia no Éden era propósito do coração de Deus. Mas o homem cai, e com ele a terra também cai. A terra cai. A partir do capítulo 13, você vai ver o texto bíblico dizendo que a terra começa a produzir cardos e abrolhos.
O que é isso? Ervas daninhas. Você tem que tomar cuidado com o que você pega para comer no meio do mato. Esses dias aí morreu uma mulher, acho que é uma mulher, um homem, que morreu comendo uma falsa couve. Você viu isso? Então, para você ver, não era assim, não era para ser assim, não era para ter ervas venenosas, pragas. Não tinha nada disso. Tudo que existia no Éden, desde do capim, era comestível. O homem podia chegar no mato, assim, enfiar a mão, catar e comer. Você fala, como que pode comer? O cavalo come. Tudo era comestível. Deus dá autonomia para Adão, pode comer tudo aí. Fica à vontade. Mas a queda contamina o Éden, contamina o espaço de Deus, o território que Deus santificou. Para que o negócio não ficasse pior, Deus então expulsa Eva e Adão do Éden, coloca guardas na porta, proibindo que eles voltassem. E dali para frente, então, começa uma peregrinação a uma nova terra que Deus ia preparar para o homem. Então nós temos o primeiro Éden, a primeira Canaã, que foi desprezada pelo homem. Essa primeira Canaã foi dada ao homem sem esforço algum. O homem não trabalhou por ela, o homem não lutou por ela, o homem recebeu gratuitamente por ela. E o homem perdeu ela. O homem abriu mão dela por causa do pecado, da iniquidade. Agora, o homem se vê num segundo momento da sua história. Deus diz para o homem, eu vou dar uma terra para você parecida com Éden. Uma terra boa, uma terra que mana leite e mel. Uma terra produtiva. Quando Israel chega na próxima Canaã, sob o comando de Moisés, Moisés envia 12 espias, entre eles Josué e Calebe, para entrar nessa terra, nessa famosa terra, nesse segundo Éden, nessa Canaã. Só que diferente da primeira terra, essa segunda terá que ser conquistada à força, no braço. Da primeira, só tinha o povo de Deus ali, que até então era formado por um casal. Nessa segunda não, a segunda já está habitada por gente, vai ter que tomar ela. Tem gente que já ocupou o território sem autorização de Deus, já ocuparam ali. Vai lá para mim, Números 13, versículo 25 ao 27. Números 13, versículo 25 ao 27. Então os espias vão lá espiar a terra, dar uma espiada, né? E aí eles voltam. E vai contar como que é a Canaã. Veja só, Números capítulo 13, versículo 25 ao 27. Ao fim de 40 dias, eles voltaram de espionagem daquela terra. Eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a ele e a toda a comunidade de Israel. Eles mostraram os frutos da terra. Então eles entraram lá, pegaram um pouco dos frutos, trouxeram para mostrar, né? Deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual tu enviaste, onde fluem leite e mel. Aqui estão os frutos dela. Então havia evidências claras que essa terra era real. Essa terra existia. Essa terra estava lá, prontinha para ser conquistada. Então, o primeiro momento, a Canaã de Deus plantada na terra chamada Éden. O homem perde. O segundo momento, o homem agora vai ter que conquistar um novo espaço, um novo território, vai ter que lutar por ele, batalhar, se esforçar, porque não vai vir de graça. Só essa vez, só essa única vez. Não há mais por que fazermos isso, não há mais para que nos preocuparmos com isso. Porque foi difícil para esses caras. E Jesus viu o quanto difícil foi. Foi difícil para eles entrar lá, havia gigantes, foi pesado. Conquistaram, tomaram posse da Canaã. Daí para frente,
essa terra começou a perder o propósito. Ela começou a ser contaminada por povos estrangeiros de outras nações. Ela começou, o lugar que era para exaltar a Deus, começa a exaltar ídolos feitos de postes, madeiras, altares. Ela mais uma vez perde o propósito. O que era santo se torna maldito. O que era puro se torna impuro. Por causa da terra? Por causa dos homens. O Éden por si só nunca se contaminou. A Canaã por si só nunca se contaminou. Então Deus do céu olha e diz, não, vamos fazer o seguinte, vamos restaurar tudo. Vamos resetar tudo. Vamos resetar o nosso povo e nossa terra. Aí vem Jesus. Jesus vem, dá a sua vida por nós, morre por nós. E a morte de Jesus nada mais é do que um recomeço da história. É como se Gênesis começasse a ser escrito novamente. Como se nós começássemos um novo capítulo da história humana. Então uma nova terra, ou seja, um novo território é preparado. E para habitar nesse território tem que também ter um novo povo preparado. Então eu e você, do jeito que estamos, não podemos habitar nessa terra. E nada dessa terra pode ser levada para esse lugar que Deus o preparou. Então do jeito que você está, não tem como entrar no céu. Não tem como, essa terra é a nova Canaã, é o céu. Não dá. Não dá para puxar alguma coisa nossa para esse lugar. Não dá para levar carros, animais, carruagens, bezerros, jumento, burro, não dá, camelo, ouro, prata, não dá para levar. Não dá para levar riquezas para esse lugar. E por mais que você se veste de linho branco, as suas roupas ainda estão sujas, não tem como entrar com elas. Não dá para atravessar o portão dessa terra. Então há um novo tempo preparado para nós, como houve um novo tempo preparado para Adão. Adão teve uma oportunidade, sua geração teve uma oportunidade de entrar nessa Canaã. Essa Canaã que estamos falando aqui. Essa Canaã. Então Adão falhou. Os filhos de Adão falharam. Eu e você estamos falhando. Então Jesus veio e falou, eu vou consertar tudo. Não dá para continuar a história humana sem Jesus. A história da humanidade, ela tem dois tempos, antes de Jesus e depois de Jesus. Não tem como contar a história do homem sem a figura, a presença de Jesus. Quem está entendendo, diz amém. Mas todo jeito que eu estou, não entro, não? Não. Teu corpo será glorificado, o que é velho fica. Eu vou para Israel ali, Jerusalém, habitar naquela regiãozinha do norte? Não, não é aqui. É um lugar sobrenatural. E é um lugar real. De pessoas reais. Prova é que Pedro, João, André, se me falar a memória, você sempre troca os três. Viram dois caras, dois personagens que vieram desse lugar fazer uma visita para Jesus. Moisés e Elias. E sabe o que é o mais interessante? Os evangelhos vão dizer que quando Jesus sobe o monte, ele se transfigura, Moisés e Elias aparecem para Jesus, Pedro identifica. Há uma identificação ali, esse aqui é Moisés, esse aqui é Elias. Se houve uma identificação, significa que eu vou encontrar com a minha avó no céu e vou identificá-la, essa é minha avó. Você vai saber quem foram seus entes queridos, as pessoas que você amou. Você vai conhecê-los, você vai ver face a face. Vó. As lembranças ruins você não carregará mais. As histórias e os defeitos e as falhas já não existirão, mas você saberá. E essa é a evidência concreta. E é isso que nos traz uma segurança e uma tranquilidade de encontrarmos com os nossos lá no céu. Aqueles que morreram com Jesus. Por exemplo, eu vou encontrar com os meus filhos. Os que o Senhor levou. Eu vou ver meu filho, Isaac. Eu não vi ele quando ele foi tirado do ventre da Sueli. Sueli viu, eu não vi, eu não sei nem como é que é, mas eu vou encontrá-lo, vou identificá-lo. É muito provável que o Senhor vai dizer para mim, esse aí é seu filho. Há quem não acredita nisso, então o negócio é rasgar a Bíblia.
Então há um lugar preparado para nós que é a nova Canaã. E para chegar lá agora eu só preciso crer em Jesus e viver segundo Jesus. Viver segundo o Espírito. Qualquer esforço que eu faça para chegar lá, ele não valida, porque é através de Jesus. O preço que se foi pago foi o sangue de Jesus derramado por nós. Então eu não preciso fazer o que esses caras fizeram para conquistar a nova Canaã. Eu tenho que crer, eu tenho que obedecer, eu tenho que seguir Jesus. Há um livro do Marcos Lucado, nos passos de Jesus. Eu tenho que caminhar nos passos de Jesus. Então, se você morrer agora, der um treco no seu aí, se apagar, você vai acordar nessa nova Canaã. E você pode conversar com esses caras lá. Como é que era a Canaã da terra? Ele falou, rapaz, tinha umas uvas gigantes, tem uns frutos bonitos, uma terra boa. Você gostava de ir lá? Gosto mais daqui. Aqui é muito melhor. A Canaã do céu é muito melhor que a Canaã da terra. Porque nada no céu perece. Nada no céu sofre. Lá é um lugar maravilhoso. Esse lugar foi preparado para mim e para você. Então, 3 tempos. O tempo do Éden, que nós chamamos de tempo edêmico. O tempo do Adão, que nós chamamos de tempo de adâmico. E o tempo de Cristo. É o nosso tempo. É o meu tempo, é o seu tempo. Tudo por Ele, através dEle. Amém? Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Mas por que eu contextualizei? Para mostrar para você que todas as promessas que a teologia da prosperidade carrega, ou melhor, a maioria das promessas que os militantes da teologia da prosperidade carregam, é tentar provar para você que a nossa Canaã está aqui na terra. Não está. Você pode até experimentar dos frutos dela. Ter um bom carro, uma boa casa, morar no oásis, morar numa cobertura, ter 1 milhão na poupança. Você pode até aproveitar isso e é direito seu, só trabalhar. Mas essa não é a Canaã que Deus prometeu para você. E essa não é a prosperidade que Deus fala, genuinamente bíblica. A prosperidade bíblica é a garantia de você entrar na nova Canaã. A prosperidade genuína é saber que se der um treco agora, você vai acordar no céu. Você vai acordar nos braços de Abraão, como diz a parábola do rico e do pobre. Acorda nos seios de Abraão. Não há uma promessa mais legítima, verdadeira e suficiente para o homem do que morar na nova Canaã, morar nessa terra que o Senhor separou para nós, que o Senhor santificou para nós, que homem nenhum consegue sujá-la, manchá-la. Lá nós não estamos à função da nossa vontade, nós estaremos à função da vontade do Pai. Porque lá não haverá vontade. Porque vontade é aspecto de desejo humano, é sentimento. Lá não haverá vontade, porque não haverá humanidade. Lá não haverá alegria, e muito menos tristeza, porque alegria e tristeza são coisas humanas. Lá não haverá choro nem riso, porque choro e riso são coisas humanas. O contexto da Nova Canaã é um contexto que não parte de nós para com Deus, e sim de Deus para conosco. E as coisas de Deus, eu preciso reler 1 milhão de vezes para poder tentar achar um jeito de te explicar. Foi o que João fez. Foi o que João fez aqui. Imagine João enxergando a Nova Canaã e parando e dizendo, como é que eu escrevo isso? Como é que eu escrevo que lá é um lugar maravilhoso? Mas não dá para falar que é maravilhoso, porque vai muito além. Não dá para explicar o que os meus olhos viram. Não dá para escrever, aí João vai fazer o quê então? João vai achar uma forma, para mim e para você entender, que a teologia chama de antropoformismo. Então ele vai escrever. Então ele vai escrever assim, eu vi ruas de ouros, de jaspe, de jasmim. Pensa em algo bonito. Ouro, jaspe, jasmim. É lindo, não é? Foi o melhor que eu consegui explicar. Imagine Pedro perguntando para João. João, explica esse negócio.
Cara, o melhor que eu consegui explicar. Eu vi águas cristalinas que desciam do trono de Deus. Lá tem água? Não, não tem água lá, porque lá não é terra, lá é um lugar. Mas eu tive que escrever de um jeito para mostrar que havia glória debaixo do trono de Deus. Tudo que você tenta desenhar na sua cabeça, ou o maior artista da humanidade venha pintar em um quadro uma arte de como seria a Nova Canaã, não se explica, não tem como explicar. Não tem jeito. O nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, apesar de ter outro contexto esse texto, eu posso aplicar para os nossos dias, é o seguinte, não dá para tentar explicar. É grandioso, é maravilhoso, é eterno, porque Deus é eterno. É esse lugar que você tem que almejar. Substitui a vontade de ficar rico com a vontade de habitar na Nova Canaã, que é o lugar de riqueza. Substitui o desejo de ter poder para habitar no lugar que é cheio de poder. Substitui o anseio em ter pelo anseio em ir. É muito bom ficar rico, ganhar dinheiro, é muito bom. Eu quero também, se você ganhar, divide comigo, dá um pouco. Estou avisando já, viu, Léo? Ficar milionário aí, você manda, pode fazer o Pix direto, tá? Só liga para o gerente e fala assim, aumenta para 2 milhões aí que eu preciso mandar um Pix pro meu pastor. É muito bom ficar rico, é muito bom você entrar no mercado e falar para a mulher assim, pega logo 4 carrinhos. Você passa na seção de picanha, você não pega uma peça de picanha, você pega logo 10. Chinela havaiana você não compra uma, você compra logo 4. Né? Tênis, você compra logo 8. Você tem no pé para isso? Não tem, mas eu quero. Não é isso? Tem uns irmãos aí que é bem avarento. Mas não é isso que o rico faz? Ele sai comprando, ele compra. É gostoso, né? É bom, é muito bom. Mas isso não é suficiente para o homem, porque sempre haverá um vazio, uma necessidade a ser suprida. Então, quando eu almejo o Canaã, eu me satisfaço com coisas poucas. O bolinho de fubá que a minha mulher faz, que você senta lá na sua varanda. Hein, Léo, você tem uma varanda boa lá, né, Léo? Que gostoso, que ambiente gostoso você tem lá. Naquela varandinha do Gustavo, gostoso, naquela rede, naquele quintal lá do Eduardo, você senta com um bolinho de fubá, um café, uma caneca de alumínio velha que você herdou da sua avó, não é? Sempre tem alguma coisa da avó, não é? Meu irmão tinha um garfo do meu pai, um garfão, minha mãe perdeu o garfo do meu pai. Foi não, mãe? Não foi você que perdeu, não. A Débora que perdeu o garfão do pai. Não é? Foi a Emily, lá, vamos transferir. Está parecendo o Éden. Foi você, Adão? Não, foi a mulher que tu me deste. A gente sempre tem alguma coisa do nosso avô, da nossa avó. Você tem o quê? Você tem alguma coisa dos seus pais, seus avós? Da sua avó, o que é? Uma caixinha de música. Então veja, a gente está lá sentadinho com um bolinho de fubá, um cafezinho, ouvindo a musiquinha. Então, é nesse momento que você fala, Senhor, eu não tenho toda a riqueza desse mundo, mas eu tenho o Senhor. Eu tenho o Senhor na minha vida. Eu tenho a Nova Canaã que está separada para mim. O Senhor não precisa me levar agora, não. Deixa eu casar meus filhos, apresentar meus netos. Pode ser lá com uns 98,9. Não é? Mas eu sei que o dia em que o Senhor me levar, eu vou passar pelos portões da Nova Canaã. Lá eu vou ser extremamente milionário, bilionário, trilionário. Lá não há números, não há cálculos matemáticos que poderão somar a riqueza que eu irei herdar naquele lugar. Você pode aplaudir Jesus por isso. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então esse povo herdou Canaã. E nós também iremos herdar. Mas veja as lutas que esses caras tiveram. Olha só. Eles encontraram dificuldade, porque assim é o homem, né? A gente está diante do Éden, está diante de uma coisa maravilhosíssima, e ainda a gente consegue enxergar dificuldades e limites. Alguns, né? Nesse contexto aqui, 10 homens trouxeram notícias maravilhosas sobre como era a terra, mas trouxeram também notícias péssimas. Sempre há alguma coisa que desagrada. Sempre. Números capítulo 13, versículo 28.
Contudo, o povo que lá vive, aqui é o pessoal dando relatório, contudo, o povo que lá vive na Canaã é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos os anaquins, vimos gigantes lá. Os filhos de Anak. Em outras palavras, nós teremos que lutar contra inúmeros inimigos para conquistar essa terra. Eu não estou afim de lutar, não. Imagina 10 dizendo, não, vamos ficar por aqui mesmo. Ah, não dá, não. Mas a terra é maravilhosa. Ah, mas estou afim de lutar, não. Versículo 31. Os homens que tinham ido com ele, porém, disseram, não podemos atacar aquele povo, porque ele é mais forte que nós. Em outras palavras, nós não temos condições de vencer, porque somos fracos, impotentes diante deles. Nós somos fracos. O que é isso? Eu olhei aqui para o Joroquim aqui, ó, que é magrelo, olha só. Não, lá é só forte, só homem forte. Não dá para nós, não. Vamos ficar por aqui mesmo. Vamos ficar por aqui. Não, deixa lá, Josué. Moisés, vamos ficar aqui, do lado de cá. Está tudo bom aqui. Terceiro, versículo 32. Eles espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca da terra que haviam espiado. Disseram, a terra que percorremos para espiar, ela devora os que nela vivem. Todos os que vimos são grandes, são gigantes pra caramba, não dá. Imagina espalhando para todo mundo, contaminando o coração de todo mundo. Em outras palavras, nós teremos que trabalhar muito para tomar posse da terra, e isso vai consumir nossa força. Então, primeiro, a terra existe, nós fomos lá, entramos, realmente Deus falou com Abraão lá atrás, né? O nosso pai na fé, que a terra mana leite e mel, de fato a terra mana, eu vi com os meus olhos que a terra há de comer, trouxemos até fruto. Então a promessa é real? Sim, a promessa é real. É real, Deus não mentiu, Deus falou a verdade, a promessa é real. O lugar é maravilhoso, maravilhoso. O que os outros 11 têm a dizer? Mesma coisa, é maravilhoso, lugar bom. Olha o fruto, olha o tamanho da abóbora, olha o tamanho aqui da uva, da maçã, veja só. Beleza, vocês têm mais alguma coisa para dizer? Temos. Por quê? Nós teremos que lutar contra inúmeros inimigos para conquistar, e nós não estamos afim de lutar com ninguém, que nós vamos lutar, nós vai morrer. Nós não temos condições de vencer, porque somos fracos, impotentes, eles são fortes pra caramba, então não dá. E nós temos que trabalhar muito para tomar posse da terra, isso vai consumir nossa força. Eu não estou afim de trabalhar, trabalhei pra caramba no Egito. O escravo no Egito, não estou afim de ter escravo, não estou afim. Então isso desagradou o povo. E aí o que aconteceu? Que uma vez que um grupo de gente que foi lá e trouxe isso, contaminou o povo, o que aconteceu? Aconteceu isso aqui, capítulo 14, versículo 1 e 2. Naquela noite toda, Israel começou a chorar em voz alta. Lascou tudo. Todos os israelitas queixaram-se de Moisés e de Arão, e de toda a comunidade. Ele disse, quem dera se estivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. Olha o que você fez com a gente, Moisés. Olha onde você colocou a gente, Moisés. Vem cá comigo. Mais de 40 anos dando volta no deserto, para chegar no portão de Canaã. Mais de 400 anos escravo no Egito. Uma desgraça de vida. Agora 10 estúpidos, imbecis, vêm de lá, de Canaã, traz uma notícia ruim, todo mundo acredita. Mas se fosse assim, tipo assim, será que é mesmo? Não sei. Será que é? Vamos esperar Moisés, né? De repente Moisés traz uma notícia nova. Não, volta o texto de novo. O 14, 1 e 2, de Números. Não foi isso não. Naquela noite toda, então não foi um pedacinho da noite, foi a noite toda, a comunidade começou a chorar em voz alta. O texto bíblico deixa em voz alta. Uma pessoa chorando em voz alta já é ruim.
Agora, imagina o povo todo chorando. Então dá para você entender o tamanho do desespero desse povo. E por que esse povo caiu nesse desespero todo? De frente com a promessa, prontinho para conquistar a terra, passou tudo que tinha que passar. Agora, da cara do gol, é só entrar e fazer o que tem que fazer. É só ocupar a terra. Por que esse povo... Por que eles ficaram assim? Porque o coração foi afetado pela dúvida. Quando um coração é afetado pela dúvida, aí vem a incerteza. Aí vem o medo e a falta de fé. Quando o coração quando o coração ele é acertado pela dúvida, parece que nada vai, tudo trava. E travou. Só que 2 caras não, Josué e Caleb estavam firmes ali, ó, coração rendido no Senhor. Então uma alma enfraquecida, doente, fraca, sempre procurará um causador para suas dores, para suas decepções. Sempre, 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 sempre. Sempre. O fraco, desanimado, o triste, o perdido, sempre vai buscar uma causa para justificar a sua situação. Então vou voltar lá para o versículo 3, do capítulo 14. Olha lá. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair na espada? Lembrando que quem está falando isso aqui são os fracos, os doentes, os feridos, os decepcionados, os homens e mulheres em dúvidas. Por que o Senhor, não está falando, essa palavra eles não estão dirigindo a Moisés, não. Eles estão dirigindo a Deus. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra, para essa Canaã, essa tal de Canaã e assassina aí? Só para nos deixar cair na espada deles lá? As nossas mulheres, os nossos filhos serão tomados como despojo, ou seja, serão tomados de nós. Eles vão roubar nossas mulheres. Não seria melhor nós voltar para o Egito, não? Seria melhor nós voltar para o Egito. Então, já que não dá para culpar Moisés, porque já culparam tanto que Moisés... fazer o quê? Já não vai adiantar nada vocês ficarem culpando. Então agora é o seguinte, é culpar Deus. Vamos culpar o Senhor. É o que eles estão fazendo aí, culpando ao Senhor. Tem um anzol aqui, ó, mole, um negócio desse. Não sei o que está fazendo aqui, alguém vem pescar peixe aqui no púlpito. Caiu do bolso de alguém. Pode tirar o texto, filho. Culpar o Senhor, culpar ao Senhor pelas nossas fraquezas, culpar ao Senhor pelas nossas dores, culpar ao Senhor pelas amarguras. É muito mais fácil. É muito mais fácil do que admitir que a nossa falta de fé nos faz cair em fraqueza. É muito mais fácil. Admitir que a falta de fé nos faz cair em fraqueza é difícil, mas culpar o Senhor é mais fácil. Você quer ver aqui? Ó? Olha só. Ruth capítulo 1, versículo 20. Veja só, eu vou explicar para você rapidinho, eu tenho 16 minutos. Ela, porém, respondeu, não me chamem de Noemi. Aqui é Noemi, tá? Noemi passando aqui já uma fase de desgraça total na vida dela. O marido morreu, os 2 filhos morreram, sobrou só ela e uma nora, que era Ruth. Aí Ruth dirige a palavra para ela, não me chame de Noemi. Melhor que me chame de Mara, de amarga. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Não foi Deus que tornou a vida dela amarga. Foi a decisão que ela tomou junto com o marido dela de deixar Canaã e ir buscar socorro em outra terra. Porque quando houve fome em Jerusalém, o marido dela pega a esposa, pega ela, pega os filhos e vai para a terra de Moab, vai para uma terra de estrangeiro, vai para uma terra que Deus não queria que ele fosse. E lá ele recebe a devida punição. Lá ele colhe o que ele plantou. Então é mais fácil Noemi culpar a Deus nesse momento da vida dela do que falar assim, não. Eu agi errado porque eu apoiei meu marido. Eu apoiei meu marido. A responsabilidade é minha. Mas ela volta para Deus. Então é uma alma enfraquecida. Toda pessoa doente, fraca,
ferida, machucada, decepcionada, que vive em dúvida. Se você falar para ela por que a vida está assim, ela sempre vai achar uma pessoa para responsabilizar. Se não achar ninguém, vai culpar Deus. Por que você está assim? É porque Deus quer, né? Deus quer assim comigo, né? Minha vida está assim porque Deus quer. Eu também não sei nem por que Ele quer desse jeito, só está me ferrando todo, me lascando todo. Sei não. Isso é a fita vontade de Deus, né? E Deus está falando assim, a minha vontade é que você prospere. A minha vontade é que você seja feliz. A minha vontade é que você tenha uma família. A minha vontade é que você esteja alinhado comigo. Não que você viva essa vida toda ferrada, toda lascada. Então a gente pega a nossa fraqueza, joga nas costas de Deus, para tentar tirar de mim a responsabilidade. Só que isso desagrada a Deus. Desagrada. Capítulo 14, versículo 11. O Senhor disse a Moisés: até quando este povo me tratará com desprezo? Quando eu começo a culpar a Deus pelas porcarias que eu estou vivendo, pelas minhas falhas, pelos meus erros, por tudo que eu fiz de errado e estou colhendo hoje, quando eu começo a culpar a Deus por isso e não admito que isso é resultado da minha própria escolha, da minha colheita, que eu fiz para merecer isso, e não admito isso, é o mesmo que eu desprezasse Deus. Lá ele vai dizer: até quando se recusará a crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Quando você começa a duvidar de Deus, você deixou de crer em Deus. E Deus não quer isso. Deus não quer que você vive na dúvida. Existem situações em nossas vidas que é o Senhor provando mesmo, que você sabe que é prova. É prova. Você fala, mas isso aqui não estava comigo, como é que está agora? É prova, estou passando por uma prova. Agora, existem situações que é lei da semeadura. Paulo vai dizer em Gálatas: tudo que o homem semear, certamente colherá. Então, no meio da prova, eu começo a questionar Deus, começo a duvidar, eu começo a colocar Deus em dúvida. Isso é desprezo, e Deus não quer isso, Deus não quer. Provocaram a Deus por aquilo que Ele não fez. No meio da prova não, no meio da fraqueza, na realidade, nem na prova, que eles estavam no meio da fraqueza, eles pegam a fraqueza deles, pegam o medo deles. Eles colocam tudo isso menor que os inimigos lá. Os inimigos eram fichinhos. Irmãos, escuta só. Até chegar em Jordão, ali na entrada de Jordão, porque tinha o rio Jordão, do outro lado era Canaã. Tinha Jericó, depois Canaã. Canaã era a região de Jericó, enfim. Até ali, na entrada do Jordão, do rio Jordão, até ali, Israel já tinha passado por lugares muito pior. E vencido. Enfrentado situações muito mais difíceis. Então a covardia, o medo de errar, fracasso, dúvida, tudo isso eram deles. E eles fazem o que então? Provocam Deus como se fosse Deus que tivesse feito. Então duas coisas: provocaram Deus por aquilo que Ele não fez, e não creram em Deus por aquilo que Ele seria capaz de fazer. Então não responsabilize Deus por aquilo que não é de Deus. E não deixe de acreditar no que Deus pode fazer. Porque Deus pode. Será que Deus pode me curar? Deus pode. Será que Deus pode abrir uma porta? Deus pode. Eu deixei de crer. Por quê? Porque Deus não abriu a porta e porque Deus não curou. É aí que está a treta pesada. É aí que está o problema. Eu não acredito porque Ele não fez. Eu só acredito porque Ele fez. Então, uma relação de negócio. Deus não faz contrato com ninguém. Assina aqui que Deus assina. Não faz. Se alguém ensinou isso, ensinou errado. Deus não está aqui para assinar contrato com você não, meu irmão. O contrato de Deus é isso aqui, ó. Se você obedece isso aqui, está tudo certo. Fiz um pacto com Deus. Não tem pacto. Deus não trabalha com pacto. Deus trabalha com aliança. Deus é um Deus de aliança, não de pacto. Fiz um pacto com Deus na minha vida sentimental. Fiz um pacto com Deus. Não, entrega a sua vida para Jesus. Estabelece uma aliança com Jesus. Isso desagradou muito a Deus. Por quê? Porque Deus poderia fazer eles fortes e entrar lá e derrubar os gigantes. Eles não acreditaram nisso. Segundo, falaram que foi Deus que colocou aquele monte de inimigos lá para poder matá-los. Os caras estavam lá já há muito tempo.
Os cananeus já estavam lá. Tem situação que está lá. Você vai ter que resolver, meu irmão. Você vai ter que ter isso aqui, ó. Caráter, personalidade, força. Tem que ter breu. Tem que ser homem. Tem que ser mulher, de punho, de força. Levantar a cabeça e ir lá enfrentar. Enfrentar com muita ousadia, enfrentar com coragem. Ah, não dou conta. Deus dificultou a minha vida. Deus não quer dificultar a sua vida, não. Nós, por nós mesmos, dificultamos. Tem até uma piadinha aí que eu às vezes brinco, né? Tem gente que é tão ruim, mas tão ruim, que dificulta a sua vida, mas tanto, que não precisa do diabo para ficar pior. Então você vai expulsar o diabo da pessoa, o diabo fala, não. Expulsa ele de mim. Tira ele de mim que eu não estou aguentando ele. Tem gente que é assim, Vem cá, Gustavo. Então, queridos, homens fortes não foram chamados para ir no barulho dos fracos, nem para agradar fraco. Homens fortes foram chamados para suportar fraco, é diferente. Os fracos existem, estão aí, no meio da família, às vezes é um irmão que você tem, uma irmã, fraco, que te apurrinha, que te deixa louco da vida, fraco. Você não foi chamado para agradar esse tipo de gente, você foi chamado para suportar esse tipo de gente. Não há um texto bíblico que diz que nós temos que agradar pessoas fracas. Começou um movimentinho aqui na igreja uns anos atrás, aí, de gente querendo agradar a gente, passar a mão na cabeça para trazer gente para perto. Eu falei, para com isso. A obra de Deus não é feita desse negócio de agradar um ou outro para trazer para perto. A obra de Deus é feita de gente valente, gente que confronta um ao outro para ficar no centro da vontade de Deus. Pessoas fortes suportam confronto. Pessoas fracas enfraquecem e correm. Você não tem que se preocupar com o fraco, você tem que suportar o fraco, você tem que ajudar o fraco para ficar forte. Você acha que Caleb e Josué estavam lá se ligando para ele? Nada. Quando Caleb e Josué, vou fechar aqui para não poder seguir o texto, se eu seguir o texto nós vamos acabar meia-noite. Quando Caleb e Josué, agora nós podemos falar? Israel falou, pode falar. Moisés falou, fala. Aí ele foi falar, falou, não, tem inimigo lá, mas nós vamos vencer, porque Deus é conosco. Aquela terra é nossa, Deus deu como promessa para nós, vamos conquistar aquela terra. Ah, meu irmão, os fracos se juntaram, o texto diz que eles tentaram bater e espancar em Caleb e Josué. Escuta, ser forte no meio de uma família fraca, você sempre vai ser alvo de pedrada, sempre vão ter alguma coisa para falar de você. Caminhar do lado de gente fraca, você sempre vai ter problema, porque ele sempre vai apontar teu erro, vai achar uma falha tua, vai fazer comentário, acabou o culto domingo, eles vão para as casinhas deles se reunir, falar mal de você, falar mal da sua mensagem, do que se pregou, do jeito que você pregou, do tom da sua voz, da palavra que você falou, saem falando mal de você, porque esse é o perfil do fraco. O perfil do fraco é esse. Se possível for te apedrejar, ir para cima de você, te derrubar. Pessoas fracas fazem isso. Agora pergunta se Caleb e Josué tiveram medo. Pode vir, venham. Pode vir, o Deus de Israel é comigo. Então não se afugenta, não se acovarda diante de gente fraca. Tem gente fraca dentro da igreja, tem gente fraca na família, tem gente fraca no trabalho, tem gente fraca no ministério de louvor, no ministério pastoral. Tem mãe que é fraco, tem pai que é fraco, tem irmão que é fraco, tem pastor fraco. Não se afugenta, suporta, perdoa, ama. Por quê? Porque há um propósito. Qual? Entrar em Canaã. Se tem um lugar que Canaã não aceita, é gente fraca. Gente fraca não entra em Canaã, mas gente forte entra. Tanto é que essa geração aqui, ninguém entrou a não ser a geração de Caleb e Josué. A Canaã está logo ali. Está logo ali. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você pode ir para o inferno se você der ouvido a gente fraca.
e deixar seu coração ser contaminado por gente fraca. Eu já vi muitos filhos se perderem por dar ouvido para mães fracas, pais fracos. Filhos se perderam. Filhos, eu tive o desprivilégio de ouvir de uma. Prefiro que meu filho vire gay do que vire crente. Fraco. Então eu encerro. E olha que interessante aqui. Números 14, 22, 23. Números 14, 22 e 23. Todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito, no deserto, e me tentaram estas 10 vezes e não obedeceram a minha voz, não verão a terra que há dos seus pais que eu jurei. Até nenhum daqueles que me provocaram verá. Então não entrou ninguém. Esses 10 caras e a família deles, essa nação toda que chorou, que disse, porque é melhor voltar para o Egito. Esse é o tipo de gente que está dentro das igrejas evangélicas no Brasil todo, que se diz cristãos. Um monte de gente não vai entrar em Canaã. Você tem noção do que é isso? Porque se permitiram ser contaminados pelos fracos, pelos doentes. O suportar o fraco é você se contar de pé firme no lugar que você está, estender as mãos, ajudar, colocar de pé. Agora prepara, vem crítica, vem paulada, vem tudo. Vem tudo. Mas o seu foco tem que ser Canaã. Foque em Canaã, foque em entrar na glória. Foque em entrar na glória. Os que buscam os seus próprios interesses ficarão fora de Canaã. Os que buscam os seus próprios agrados não entrarão em Canaã. Os fracos não entrarão em Canaã. Como é que é, hein? É Deus que nos faz forte. Quando eu entro em Canaã, Ele me faz forte. Ele me leva até lá, Ele me conduz até lá. E eu encerro. Eu encerro dizendo que para possuir a terra prometida, a Canaã de Deus, é necessário perseverar, não desistir, levantar a cabeça, não ter medo, não olhar para a circunstância, não dar ouvido para os fracos, não deixar seu coração ser contaminado, que você vai entrar em Canaã. Amém? Se coloque de pé aplaudindo Jesus.